nós temos que aprender, na realidade, sobre liderança nos ensinamentos da palavra e aprender o que é excelência na liderança. Então eu trago aqui 5 características desse líder servo. Esse líder servo que está sendo tão propagado no mundo dos negócios e que deve ser coisa antiga e velha para nós, porque é a característica do líder cristão. O objetivo principal é o bem-estar dos liderados. O contraste disso daí é que na visão tradicional de liderança, né, do mundo, o objetivo principal era o avanço pessoal. Não, é o bem-estar dos liderados. João 10:11, o nosso líder maior, Jesus, diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. E a gente pode particularizar e emular esse conceito de liderança na nossa esfera pessoal, em cada situação que Deus nos coloca, no nosso lar, no nosso trabalho. O interesse está sendo o bem-estar dos liderados. E a satisfação principal qual é? Qual é a maior satisfação que o líder servo tem, o líder cristão? É o crescimento e desenvolvimento dos liderados. Não só é o objetivo dele, mas ele extrai satisfação não quando ele é louvado, não quando ele é elevado, não quando ele é reconhecido, e isso se aplica em todas as situações. Se você está trabalhando com uma equipe, quando aquela equipe é reconhecida, você vê o crescimento, o desenvolvimento dos liderados. Nós estamos aqui retratando isso que Paulo colocou quando ele escreveu aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, capítulo 1, versículos 3 e 4. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Aquele povo estava sofrendo tribulação, perseguição, mas eles estavam suportando, e suportando de uma maneira cristã, confiando em Deus cada vez mais. E eles estavam sendo abundantes em amor fraternal, uns para com os outros. E aí Paulo diz que ele dá graças a Deus, ele se alegra, essa é a satisfação dele. Paulo era o líder aqui escrevendo aqueles liderados, e ele está contente com o crescimento, com o desenvolvimento deles. E ele diz assim: nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Meus irmãos, quando há crescimento, quando há desenvolvimento, o líder tem muita satisfação, o líder servo, o líder cristão. E é por isso que o pastor hoje falava aqui, hoje pela manhã, sobre vida cristã, sobre pecado. Porque, semelhantemente, nada entristece mais o líder do que ver pecado, ver problemas no seio do povo de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos apoiar, né, os nossos líderes, de tal forma que eles possam fazer e exercer a liderança e fazer caminhar o povo de Deus, não gemendo, mas com essa alegria, com essa satisfação que provém do crescimento e desenvolvimento dos liderados. Uma terceira característica do líder servo é a aceitação, a obrigação ou dever de liderar. Vejam que coisa interessante. O líder servo é um líder obediente. Normalmente nós não costumamos associar liderança à obediência. A obediência dos outros para com ele. Não, mas o líder, esse próprio líder, é um líder obediente. O exemplo vem do próprio Jesus, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. E a Bíblia nos diz que ele foi obediente em tudo, até a morte de cruz. Isaías, né? Capítulo 6, versículos 5 a 8, diz assim: então disse eu
ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Isaías estava sendo chamado a uma posição de liderança para proclamar a mensagem, e aí a primeira conscientização dele é da insuficiência, é da pecaminosidade dele, é da dependência que ele tem, e como isso aí vai coexistir no meio da santidade de Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo da mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A suficiência vem de Deus, a purificação vem de Deus, a ação vem de Deus, a iniciativa vem de Deus aqui, para nos adequar àquilo que Ele está chamando. E aí, registra o texto depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A constatação da nossa pecaminosidade, a constatação da santidade de Deus, a constatação do amor de Deus, a compreensão da mensagem da salvação, a iluminação que o Espírito Santo nos dá das palavras de Deus, não podem nos levar a nenhuma outra situação a não ser nos colocarmos a serviço desse Deus. E ao nos colocarmos em serviço, Ele nos coloca para liderar como líderes. Uma quarta característica do líder servo: ele não cria obstáculos a ser supervisionado. Ele presta contas. Ele presta contas. Também parece ser uma incongruência aqui, né? Normalmente, não, o líder está acima de todas as coisas, né? A lei sou eu, né? Disseram já alguns líderes no passado. Não, todos têm que prestar contas. Prestar conta uns aos outros, isso é característica da boa liderança, da liderança serva. Na realidade, se mesmo o líder máximo entre todos os homens, ele tem que prestar contas a Deus. Os americanos, né, a língua inglesa tem uma palavra que nós não temos em uma palavra só, que é accountability, né, que é essa predisposição em prestar contas, né? Fulano tem accountability, ou precisa ter accountability, ele precisa ter essa predisposição de prestar contas, né? De estar aberto. E Atos 24:16, Paulo, nós temos o registro aqui de Paulo que diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus, isso é essencial, e dos homens, Transparência para com Deus, transparência para com os nossos semelhantes. E a quinta e última característica: cuidado intenso para com os liderados. O líder servo reconhece intenções. A visualização não é cega em cima de resultados, mas ele está vendo ele procura conhecer as intenções do coração, como Deus também reconhece as nossas intenções. Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E aí Mateus 6,4, né, os versículos anteriores estão aí colocados, ele diz assim: para que tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A questão ali não é a visualização da boa obra, mas aquilo mesmo que é feito em segredo, Deus está vendo e está recompensando. E trazendo isso para o nosso nível, para o nosso patamar, nós procuramos discernir as intenções. E nós prestamos atenção muito clara se aquelas intenções foram nobres, foram boas, porque às vezes o resultado não depende só das nossas intenções. Depende de uma conjuntura, depende de uma outra situação. Então, esse cuidado intenso com os liderados,
que faz com que nós venhamos a dar aos liderados tudo aquilo que é necessário para o bem-estar deles, faz também com que nós tenhamos a atenção às intenções. 5 características aqui do líder servo.